Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Block Insider, o seu podcast semanal sobre cripto, finanças e tecnologia, aqui do Blocktrends. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host e tenho aqui o prazer de dividir esse papo com o Vinícius Bitello, que é o nosso analista de altcoins aqui da casa. Vini, muito legal estar com você aqui. Acho que é a primeira vez que a gente faz o podcast junto, né? Você sempre está aí no canal. Primeira edição juntos aqui. Muito prazer. Bom. E o tema muito pertinente, né? Então, acho que veio a calhar, né? Veio para engrandecer a conversa, até porque hoje a gente vai falar sobre o momento dessa baita incerteza no cenário macroeconômico global e o impacto disso no mercado cripto, né? Por mais que a gente venha já discutindo isso em outras oportunidades no canal, seja nas lives que a gente faz diariamente, né? Acho que esse é sempre um tema importante, principalmente quando a gente fala de mercados globais, como são os criptoativos, em momentos de tensão geopolítica, a retomada dos Estados Unidos de uma postura mais agressiva na política comercial, né? E o mercado já precificando, de certa maneira, os cortes de juros em meio aos sinais de desaceleração econômica e qualquer outro sinal aí que a gente possa levantar aqui. Né? É sempre importante trazer nomes relevantes e pessoas mais experientes do que nós para discutir um cenário de mercado como esse, né? Até por isso a gente trouxe aqui essas duas lendas do mercado financeiro, né? Que é o Luiz Fernando Roxo, que é gestor, educador e um dos críticos mais vocais do Bitcoin como reserva de valor. Importante destacar aqui que deve estar sorrindo de orelha a orelha com o mercado nesse momento, né? E também o Fernando Góes, que é um trader com vasta experiência aí, já foi autor de vários cursos ligados à negociação de opções e derivativos, o grande tacada sendo mais conhecido deles, né? E também com uma leitura tática precisa de fluxo, volatilidade e setups operacionais que vai ajudar a gente aqui a definir como que a gente transita esse momento do mercado com maestria. Então, antes de mais nada, queria dar boas-vindas a vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, eu vou abrir um espaço para vocês fazerem as suas considerações iniciais. Bom, prazer é meu aí. Faz tempo aí que eu não vejo o Roxo. A gente teve o prazer de trabalhar junto muito aí, os dois nas opções, né? Muito bom. E cenário que realmente o Roxo já vinha falando aí. Acho que mais uma crise aí que a gente tá vendo, né? Sempre algumas características parecidas, mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos que vamos. Eu quero agradecer enormemente o convite. Muito legal aí o conteúdo de vocês. Vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender de assistir aqui o nosso conteúdo. Quero confirmar que Fernando Góes é uma lenda do mercado mesmo. Isso é verdade, esse bilhete. Somos amigos há muitos anos. Já trabalhamos e fizemos muita coisa legal. E com relação ao Bitcoin, eu acho bem interessante assim, o ativo. Gosto muito de operá-lo, né? E gosto da característica especulativa, da liquidez, da volatilidade. Tudo isso é muito bom para um ativo que a gente possa usar na nossa carteira para gerar retorno, alfa, para maximizar o retorno da carteira. Mas, como uma espécie de especialista em risco talebiano, aí, digamos, né? A gente precisa ficar atento com relação ao tamanho, né? A exposição, quanto a gente vai se expor nesses ativos bem especulativos, porque eles têm propriedades matemáticas e estatísticas que acabam deixando a gente com uma certa exposição a alguns tipos de cenários. Mas eu opero Bitcoin, opero opções de Bitcoin, trabalho com seguro de opções de Bitcoin. Quando cai, eu perco no começo da queda. Então, acho que o nosso diferencial mais é com questões filosóficas, mais abstratas, mas estou aí no dia a dia do trade do Bitcoin e gosto muito do tempo. É verdade, não. Inclusive, eu também. Eu acho que de um tempo para cá, até a ferramenta que eu mais tenho ganhado dinheiro. Mas eu opero o futuro, né? Que é perpétuo, né? Então, acho que é uma ferramenta que, por mais que tenha essas liquidações, acho super segura, que você arrasta a margem ali. Perfeito. É uma opção Delta 1 ali que, tudo bem, ela pode te tirar, né? Se pegar a tua margem, assim como a opção pode virar pó e tudo, mas eu acho que tem essa pegada aí que o Roxo também gosta de
você conseguir limitar, né, a sua perda, nem que seja a sua margem, e quando pega um movimento bom, poder ter um ganho expressivo, né? Eu sou aluno do Grande Tacada e, de fato, né, a alavancagem, né, a explosão do Bitcoin, usando as técnicas certas aí, né, do Goj, você limitar as perdas, deixar os ganhos fazerem o seu efeito, e uma tendência de longuíssimo prazo muito positiva para o Bitcoin, deixam ele, de fato, o ativo ideal aí para operar. Show de bola, não, pessoal, é um prazer ter vocês aqui. Então, se você que está nos assistindo aí já viu o valor nessa pequena introdução que a gente deu ao tema, já não esquece de apertar o botão de like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, aquele drill que você já está acostumado aí aqui no YouTube, né? Se você também está nos ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir esse podcast para sempre ser avisado quando nós soltarmos os nossos conteúdos todas as semanas aí. Lembrando também que esse podcast é oferecido pela OKX, né, que é a melhor plataforma para você comprar e armazenar os seus criptoativos de forma segura. Hoje a gente tem uma campanha super bacana que você consegue ganhar até R$300 aí, 52 Tethers aqui, né, em um SDT, cumprindo algumas missões super simples, né? Vocês vão ver que são etapas super práticas de você realizar, e você está elegível a receber esse bônus, né? Então, caso você ainda não seja cliente, corre lá para resgatar o teu bônus de boas-vindas, só lendo o QR Code aqui ou acessando o link que está na descrição dessa página. Mas acho que hoje, então, voltando aqui para o nosso tema, é importante a gente falar que a gente vai ter basicamente 3 visões diferentes abordando o mesmo tema, né? Uma mais voltada para macro, outra mais para análise técnica e outra mais fundamentalista / uma visão de mercado cripto com alguns dados on-chain e dados de TVL, né? O Vini vai apoiar a gente bastante nessa conversa. Isso vai, com certeza, te ajudar a navegar esse mercado e esse momento de incerteza com muito mais clareza e convicção e tomar uma decisão mais correta na hora de alocar os seus recursos, tá? Vamos lá então, pessoal. Estão prontos? Bom, vamos lá então. Roxo, vou começar por você, mas naturalmente o Góes tem todo o espaço do mundo para complementar, mas eu queria saber de você, com esse cenário macro atual que mistura um cenário de juros incerto, dólar pressionado, guerra comercial, riscos geopolíticos, né? Até eventualmente de uma escalada de guerra na Europa, a gente tem visto as coisas ficarem tensas no cenário internacional. Eu queria saber, na tua visão, se a gente está diante de um novo ciclo de risco ou de um momento embalado por excesso de liquidez, potencialmente que vai virar essa chave no Fed com uma mudança na direção da política monetária. Eu queria ouvir o que você está pensando aí nesse momento. Perfeito. A gente vem de uma tendência de alta de longuíssimo prazo desde o final da década de 30 ali, quando acabou o recesso ali da crise de 29. E isso foi muito acelerado por ganho de eficiência, por emissão de moeda, por globalização, por uma série de coisas, a família, né, o núcleo familiar sendo dividido para ter mais gente trabalhando, o aumento absurdo do consumo, né, a quase estupidificação das pessoas. Então, a gente veio degradando, né, um pouco a sociedade, alavancando demais para poder ter essa riqueza, esse aumento absurdo de riqueza que a gente teve. Mas o preço disso foi um preço muito caro, porque uma boa parte dos ativos globais hoje foram comprados com dívida. E essa dívida, ela tem juros, então ela tem uma curva exponencial que não para de crescer. Então, nós chegamos num momento, depois de uma crise em 2008, em que basicamente quebrou o brinquedo, uma crise monetária em que descobriu-se que um banco não pode alavancar 15 vezes seu patrimônio, que vai dar errado, e que o Estado, o governo, nós tivemos que colocar tanto dinheiro nos bancos que o resgate dos bancos em 2008 custou mais do que tudo que os bancos deram de lucro na história dos bancos. Então a gente chega numa situação esgarçada em que mais de 1/3 do PIB global é pago pelos próprios governos,
para gerarem esse PIB, cada dólar de PIB que eles criam, os governos, eles gastam 2. A gente tem uma dívida hoje que é mais ou menos uns 400% do PIB, 350%, 400% do PIB, se somar famílias, empresas e governo. E se a gente tiver que rolar, o PIB global é uns 80 trilhões, a dívida é uns 300, talvez. Se a gente tiver que rolar 300 trilhões a 5% de juros, dá 15 trilhões, dá aí uns 17% do PIB ao ano de serviço. Então, essa é o estado, né, da economia, da situação. E aí a gente fica tentando imprimir mais dinheiro, postergar. Só que todo o dinheiro que é impresso, ele não é impresso pelo Banco Central, né? O Banco Central, ele dá licença e os bancos imprimem esse dinheiro através dos créditos. E esses créditos cada vez custam mais caro. Então, hoje a gente tem mais dívida do que riqueza, essa é a situação global. Então, é tipo uma dança das cadeiras, assim, né? Em algum momento a música vai parar e quem tiver com ativos especulativos arriscados e líquidos, sem valor intrínseco, sem valor de liquidação, vai ter o seu patrimônio dilacerado, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse contexto de que agora, o crash semana que vem, já estamos no meio dele, ou vai ser em setembro, não importa muito, porque a gente chegou num nível de que não tem mais retorno, que daqui para frente, cada semana, mês que a gente posterga esse jubileu aí, esse haircut, esse ajuste de dívidas e de também corte de despesas e de aumento da austeridade do mundo, que é o que vai precisar para mudar o rumo para onde a gente está indo, quanto mais demorar, mais talvez as consequências sejam muito grandes. E aí você tem o Bitcoin no meio do caminho, que ele tem duas teses, né? Ou ele vai substituir o dólar ou ele não vai. E se ele for substituir o dólar no final de tudo isso, ele tem muito valor. Mas se ele não for, se ele fizer parte desses ativos especulativos e quem for valorizar mesmo nisso tudo é o dólar por uma crise deflacionária, ele vale muito pouco. Então essa é a minha perspectiva com relação à economia e com relação ao Bitcoin. Por isso que eu acredito que o portfólio ideal é um portfólio barbell em que você pode ter Bitcoin, pode ter ações, mas você precisa ter proteção, precisa ter uma combinação certa, porque em algumas circunstâncias que a gente tiver muito concentrado, ou muito em risco, ou muito em pré-fixado, ou muito em risco de crédito, ou muito em risco do governo, ou muito em risco de cripto, vai acabar correndo o risco da ruína, né? Então, eu acho que o momento é ideal, eu acho que muito dinheiro vai ser trocado de mão nos próximos 6 meses, 1 ano, mas é muito importante que as pessoas aprendam a como gerenciar essa carteira de um modo que se beneficie da volatilidade, se beneficie do risco do caos, não perca com ele. Por exemplo, o modelo do Góes é totalmente pró-volatilidade, ele se beneficia dos grandes movimentos e ele sai rápido do movimento pequeno. Então, não tem uma fórmula mágica, é aquela bala de prata. Existem métodos que têm essa coisa que chama convexidade, que tem grandes ganhos e perdas pequenas, assimetrias, e é esse método que vai funcionar. E para que o Bitcoin seja assimétrico no nosso portfólio, ele não pode ser de um tamanho muito grande ou ele precisa ter um seguro incorporado a ele. Com isso, totalmente seguro fazer esse tipo de estratégia. Assim, eu concordo, acho que essa grande dúvida aí, né? Acho que ele falou bem, né? Se o Bitcoin substitui o dólar, né? Honrado. Ele vira um ativo seguro. Eu acho que, assim, o início dessa crise, a princípio até não foi o caso, né? Por enquanto agora é o Bitcoin, mas por enquanto ele está segurando muito bem, né? Eu acho que a gente olhando até fez um... Mais do que o benchmark, que é o S&P e o Nasdaq, né? Exatamente. Então, assim, perto da Bolsa Americana, o Bitcoin se comportou muito bem. Até fiz uma vendinha nele. Eu cheguei a ser estopado vendido nele naquela assim, ativo de risco, algo que também no gráfico, né? Eu uso o gráfico principalmente. Mas é isso, cara. Assim, na hora de investir é difícil você ter essa convexidade, né? Investimentos maiores, de longo prazo. Mas eu não sei como é que é o público do pessoal, mas o pessoal que opera menor, né? Às vezes muita gente fala, não, investimento a longo prazo, não sei o quê, e ficam falando mal do trade, etc.
eu sou um cara que eu não gosto de day trade, né? Eu gosto de swing trade, mas o trade tem essa possibilidade, se você for, né, um mínimo disciplinado, né? Então, até o futuro do Bitcoin, ele tem essa vantagem de você, cara, eu não tenho coragem de ter 2 Bitcoins na carteira, nenhum. Acho que o meu máximo foi meio, assim, e aí eu sinto mal quando vem contra mim, eu não consigo ficar segurando direito. Eu até depois queria perguntar para o Rosto sobre a opção de Bitcoin, até por operar futuro e operar direcional, eu nunca nem mexi. Mas, assim, eu já tive 5 Bitcoins posicionados no futuro com uma frente, porra, tranquilaço e, porra, já dei umas multiplicadas muito boas aí. Como eu falei, eu acho que desde que eu saí ali da XP, que eu tive no compete, que eu fiquei sem operar, eu acho que o ativo que eu mais ganhei dinheiro foi o futuro do Bitcoin. Eu comecei na venda lá atrás, naquela primeira derrocada que ele deu lá. Aí eu fico fora um tempão, naquela época ali, que ficou ali entre 20 e 20 e pouco, fico fora, mas quando vem uma tendência, eu peguei alta que, enfim. E então eu acho que tem esse lado de você ficar meio. Você aproveita a volatilidade, eu uso o gráfico, né? E você consegue não ter esse risco de posição, né? Então, como eu falei, cara, eu não tenho coragem de ter um Bitcoin na minha carteira, mas eu tenho coragem, já fiz algumas vezes posições de 2, 3, 4, 5 Bitcoin no meu máximo aí. E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos, comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blockchains.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil. Agora, de volta ao conteúdo. Muito bom. Não, cara, assim, guys, eu vou, inclusive, te fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre estratégia dentro desse mercado, né? Como que você faz gestão de risco, enfim, tem muita coisa legal para a gente falar sobre isso. Ainda sobre essa questão da crítica ao Bitcoin como reserva de valor, né? Esse ano a gente teve, né, o governo dos Estados Unidos, especificamente direcionado pelo presidente Trump, falando de uma reserva estratégica em cripto, e, inclusive, distinguindo a reserva de Bitcoin da reserva de outras criptos, né? Por conta disso, ele começa a ganhar um papel geopolítico talvez um pouco mais importante do que ele tinha alguns anos atrás, mesmo depois do lançamento dos ETFs por BlackRock, Fidelity e outras grandes gestoras no mundo, né? Agora, com a presidência da maior economia do mundo direcionando uma reserva compulsória desse tipo de ativo, eu queria entender se isso muda algo na tua avaliação ou se o ativo segue sendo puramente especulativo. Existe uma discussão já no nível da filosofia entre o Taleb e o seu principal wingman, amigo, parceiro. Os caras tretam no curso, é muito divertido, chama Rafael Dualdi. Então ele é um cara que tem o mesmo conhecimento do Taleb e acredita no Bitcoin. Tem uma tese lá hipercúbica de que vai mudar a propriedade estatística do Bitcoin e tal, e o Taleb acha que não. Então, basicamente, o que acontece é que as teses elas existem. E como eu tenho dito, existe um levantamento probabilístico, existem argumentos, existem chances, sim, de fato, de que aconteça. Por isso que o Bitcoin ele tem valor. Ele tem valor. Só que o valor dele está no futuro. Hoje ele, se você tiver que liquidá-lo, você não tem valor intrínseco. O que significa ter valor intrínseco? Quando você vai precificar todo e qualquer tipo de ativo, você vai calcular o fluxo de caixa que ele pode te trazer, tudo que ele pode te pagar no curto, médio e longo prazo pela posteridade, até o século dos séculos, e você vai trazer isso a valor presente. Se esse fluxo, se esse crédito, se esse dividendo, se esse valor residual for amanhã você vai entrar um dinheiro, o desconto é pequeno, vale muito aquele ativo hoje. Se for muito no futuro que isso vai acontecer, depende de uma teoria, de uma tese, de que uma sequência de coisas aconteça, então isso está muito sujeito ao futuro. E quando você vai descontar e trazer valor presente, como esse fluxo está muito lá na frente, ele vai sendo descontado e ele vale muito pouco no dia de hoje.
Como esse cálculo ele tem em cima o fluxo de caixa, embaixo a taxa de juros, na hora que a taxa de juros cai, qualquer ativo ele se valoriza bastante, principalmente aqueles que têm um grande fluxo de caixa vinculado a uma promessa, uma coisa muito no futuro. Por quê? Se você baixar a parte de baixo da fórmula, que é a taxa de juros, então o valor do que está em cima ele se multiplica, ele sobe muito rápido. Chegando ao ponto, né, de que se a taxa de juros fosse zero, qualquer coisa que tivesse um fluxo de caixa positivo valeria infinito. Então, existe essa característica dessa fórmula. Então, como o Bitcoin tem o seu valor vinculado a uma série de condições e coisas que vão acontecer no futuro, porque de fato ele não paga dividendo, não paga juros e não se espera que ele pague, então, quando os juros caem, ele então sobe muito, ele é vinculado à tecnologia, a novidades, ele é um ativo altamente especulativo, ele tem todas essas características de ser interessante, tem uma comunidade, quase uma seita religiosa, tudo tem muito valor isso. Então, quando cai os juros, ele se valoriza bastante. Mas quando o juro sobe, né, quando você tem um problema deflacionário, quando o valor dos ativos todos se deflaciona, quando a gente fala deflacionário, as pessoas acham que é preço da picanha, não é? É dos ativos, porque a dívida comprou os ativos valem o que valem, o Bitcoin vale o que vale porque alguém fez dívida, por exemplo, o Michael Saylor para comprar o Bitcoin. Na hora que o cash, o dinheiro, ele de novo vira rei, porque o juro fica muito alto, e qualquer pessoa que pegar qualquer dinheiro emprestado por uma taxa muito grande, e quem tem dinheiro aí tá muito bem posicionado, nesse momento é de se esperar que o Bitcoin desvalorize muito. Ele tem as propriedades matemáticas que fazem que ele tem, que a gente chama de alfa, muito baixo. Então ele tende a ter um comportamento de lei da potência. Quando ele cai absurdamente e tal. E quanto menor for a volatilidade dele, mais arriscado ele fica, porque não tem a ver com a propriedade de curto prazo da volatilidade. Tem a ver com a propriedade de que ele é muito novo, de que ele não tem muita utilidade, de que ele, se for liquidado agora, porque o juro for para infinito, com o juro infinito ele valeria zero. Então, o Taleb tem a tese de que então um dia ele vai valer zero, então ele deveria valer zero. Eu já não tenho essa convicção, porque é o que eu falei, é probabilístico. Ele não tem muito valor intrínseco hoje, mas se o Bitcoin se tornar a moeda corrente, então o Bitcoin vai ser o seu próprio colateral. Então aí, não só ele vai ser um bom colateral, como ele vai ser um colateral supremo, como diz o amigo Renato. Mas, no presente momento, ele é tipo um colateral supremo de Schrödinger. Ele pode ser e pode não ser, por isso que ele tem mais valor extrínseco, mais valor de expectativa do que valor intrínseco. O que torna ele perfeito para ter uma grande volatilidade, mas para ser a sua noiva, talvez ela possa ligar para você e dizer: amorzinho, eu vou dormir na minha mãe, mas não vai, entendeu? Porque não é tão confiável assim. É uma tese polêmica, tanto quanto polêmica aqui para o pessoal do canal, né? O pessoal vai comentar bastante aqui no nosso podcast. E esse é meu papel, e pode bater mesmo. Eu sei que é quase ofensivo, né, dizer esse tipo de coisa, mas eu acho que vai preparar todo mundo muito mais para pensar sobre tudo isso. Eu já tive essa discussão com o Renato, eu já tive essa discussão com muitas pessoas, né, e todos no final consideram, né, levam em consideração assim, esse ponto de vista, e é bem interessante. Sem dúvida. A gente poderia passar a edição inteira só discutindo isso, na verdade. Mas acho que não é o ponto da conversa de hoje. Eu queria um pouco mais agora sobre a opinião de vocês dois, que já são profissionais do mercado, sobre a atual conjuntura principalmente de pânico nos mercados globais como um todo. Nós estamos vendo S&P 500 caindo, Nasdaq caindo, nós estamos vendo as tarifas do Donald Trump e nós estamos vendo uma guerra comercial, né, entre principalmente atualmente China e Estados Unidos, mas tem outros países envolvidos, né? E se nós estamos em um movimento de meio dessa guerra comercial, ou se nós já estamos em toda a queda do mercado? Deixa eu começar, então. Eu não sei a resposta, tá? Se você olhar o gráfico, tecnicamente o gráfico do S&P, ele pode ou estar fazendo a última onda C ali de correção para começar um novo ciclo,
e seria totalmente aceitável que isso acontecesse, e de fato teses como IA, como Cortes, como Doge, como uma série de coisas, inclusive acontecer um grande pacto aí dessas tarifas e de eventualmente a própria China ter que aceitar a condição de coadjuvante dela no mundo, que é a situação dela real, ela quebra com essa tarifa, os Estados Unidos não quebra, ela não aguenta um ano de bloqueio naval, ela há 200 anos que ela não briga com ninguém, entendeu? Então, a China vai precisar se ajustar, né, ao papel que ela poderia ter, porque os Estados Unidos entrou num dilema de thrifting, que como ele é o emissor da própria moeda, a moeda vai muito bem, o país vai mal. Esse é o resumo de uma tese gigante, mas... E foi o que aconteceu com Roma. Roma quebrou, acabou, colapsou, e o denário durou 1000 anos. Então a gente pode ter os Estados Unidos quebrando e o dólar permanecendo. Até porque não adianta o Banco Central imprimir dólar se os bancos não quiserem emprestar esse dinheiro para ninguém. Quem faz a impressão da moeda, a ciranda financeira, são os bancos. Então, assim, voltando, a gente pode estar no meio do movimento, já no final do movimento de correção, a gente poderia começar um novo ciclo, como a gente pode, na verdade, estar no olho do furacão, e a gente, inclusive, pode ter nas próximas semanas mesmo a coisa acontecendo. Em termos de analogia, né, você tem a distribuição, assim, e enquanto o mercado está dentro dessa distribuição, variando o número de desvios padrões dentro de uma normalidade, então todo mundo está usando essas ferramentas normais de Caio comprou, de VAR, Markowitz e tudo mais. E 80% do tempo o mercado está com essa característica que a gente chama de aleatoriedade branda, ele é calminho e previsível. Mas existe uma outra condição do mercado que é como se ele fosse o médico monstro, se ele vira um monstro, né? Maníaco-depressivo, como diria o Benjamin Graham, em que ele entra na cauda, ele vai para a cauda, ele se torna turbulento, é como se ele virasse gazula, ele muda o estado dele assim, e aí cada dia é uma grande aventura, que nem hoje, já teve positivo e negativo várias vezes. Então nós estamos nesse estado em que ele está se transformando, indo para a cauda, e se continuasse caindo, aí começa a ter liquidação, chamada de margem, colateral que tem que ser calçado, cacionado, correria doida, cara topando, modelo de trade follow indo, batendo junto, e aí a gente não sabe onde pode parar, porque a economia, o sistema financeiro é uma grande pirâmide, né? E baseado 100% em confiança. Então, quando tem essa quebra de confiança e caos e tudo, e as pessoas começam a panicar mesmo para valer, a gente não sabe onde pode ir. Então, eu acho que a melhor postura mesmo é uma espécie de humildade com relação a não saber o que vai acontecer. E mesmo que você tenha uma opinião, eu acho que o seu setup não pode depender da sua opinião. Ele tem que sobreviver por ele mesmo. Porque é muito fácil a gente estar errado e cair numa narrativa que a gente mesmo. A minha opinião, que é bem mais gráfico, né, mais técnica até, assim, igual, praticamente igual, eu acho totalmente natural, né, e já achava, né, que o S&P 500 viesse para os 4.500, 4.400 ali, que se for ver foi o topo pós-Covid, aí teve uma correção boa ali, entrou naquele medo de recessão que acabou vindo que acho que quebrou todas as opiniões de todos os economistas, né, que estavam preocupados ali, né, em 2022, mais ou menos, e aí, cara, a gente subiu muito, né, de 4.500 para um topo, sei lá, 6.000 e tal, e alguma coisa. Então, assim, até ali eu acho totalmente tranquilo. Agora, uma característica que a gente tem visto, né, é a velocidade com que o mercado bota no preço as coisas, né? Talvez por esse excesso de liquidez, talvez por excesso de tudo eletrônico também, né? Eletrônico, assim, é muito, você vê, pô, negócio em 2 dias. A contaminação é rápida, né? Exatamente. Então, assim, eu dou esse divisor de tendência aí, essa faixa aí de uns 4.500 cheio, que, obviamente, não é um número exato, né? Tem que ter stop ali, né? Pode ser uma compra. Exatamente. Ali teoricamente, é uma região de compra, de saída, para quem acreditar que isso aqui é mais um susto, como foi alguns que a gente teve, né? Que realmente, cara, que ele falou, né? Você falou um ciclo de longo prazo desde de 30. Se quiser pôr na tela aí. A verdade cara. Ó,
na verdade, a gente tem em 2008, foi um susto, e aí depois, Covid, susto, aí teve esse susto aí de 22, né, que é mais recessão, e por aí vai indo, né, outro sustinho ali também, 2001, né, aliás, junto com as crises aqui do Brasil, né, enfim. Então, assim, é difícil saber se é mais um susto desse, né, e aí eu acho que já pode estar numa região de compra. Se eu pegar pelo mensal, as minhas linhas verdes funcionaram sempre aqui, que é onde eu faço o Caio comprou, que é FI ao cubo, né? É o FI elevado Muito à bom, né? terceira. Então aqui você vê, assim, ó, ela nasce por aqui, assim, né? E todos esses sustos aqui, você vê que respeita as linhas verdes. E mais uma vez a gente está Sempre nas bom. duas aqui, né? Como eu falei, assim, aqui tá bem marcado pra caramba esse topo anterior, que aí é um padrão clássico. Bela compra, né? Que é todo o topo anterior, quando ultrapassado né, era uma resistência, virou um suporte. Então, pode exagerar um pouco até lá, mas a princípio aqui na linha verde. Então, acho que a opinião é exatamente essa, cara. É muito difícil a resposta se é um susto ou se é o início de um ciclo. Na prática, graficamente falando, nesse primeiro momento, é melhor você apostar que é um susto, porque Sim. Teoricamente ele teria que quebrar esse valor aí, tem que fazer algum... 80% das vezes o mercado retorna à média, né? Exatamente. É de se esperar com 80%, 70%, 80% de acerto que ele retorne à média. O problema é que se você hipotecar sua casa para isso, tem 20% de chance de você perder sua casa. Né? Exatamente. Que é uma chance relativamente alta, né? Não, por exemplo, eu obviamente, eu sempre assim, eu cheguei a estar com umas puts, aí ganhei dinheiro, fiquei todo feliz, porra, de uma hora para outra, puta, se eu tivesse ficado aquele clássico ali. E hoje, pô, eu comprei put também, eu vi ali, a Nvidia não caiu muito, tem uma PLTR, que acho que é Palantir, não sei nem como é que pronuncia. Palantir. Que é volátil pra caramba, que também não caiu muito, então figuras boas, assim. Então hoje eu achei que foi uma entrada em put no diário, entendeu? Mas no longo prazo, assim, tecnicamente é meio que você precisa acreditar num primeiro momento que isso aqui é uma onda 1 de correção, né? Então ela teoricamente... Uma ABC só, né? Exatamente, para poder desenhar uma crise, ou, se for o caso, testar um fundo anterior, né? Que por enquanto ele está testando o topo anterior, então ela está mantendo um padrão altista de longo prazo. Antes da gente continuar com o conteúdo, deixa eu te contar como você pode ganhar até R$2.000 de bônus de boas-vindas com a OKEx. Se você ainda não é cliente da OKEx, você é nosso convidado para participar da campanha Teste e Ganhe. Primeiro, você precisa se cadastrar nesse link aqui embaixo. Feito isso, basta voltar para essa página e clicar em participar para estar dentro da promoção. Em seguida, você precisa realizar 3 missões. Eu sei, parece muita coisa, mas por R$2.000 eu te garanto que é bastante simples. Primeiro passo é depositar qualquer cripto no valor equivalente a $20. O segundo passo é seguir o bot de DCA do Blocktrends. Esse bot está programado para realizar compras periódicas de Bitcoin. Ao atingir $500 de compras, você já recebe $50 de cashback. É isso mesmo, são 10% de cashback sobre esse valor investido. Mas você pode obter retornos ainda maiores. Basta você depositar, como está sendo exibido aqui na tua tela, e você vai obter agora os bônus de 100, 200 ou $300. Fazendo isso, você pode ganhar até $2.000 de cashback no valor investido. E não só isso, você vai estar dentro da exchange voltada para o público brasileiro, com maior segurança, robustez e liquidez do mercado nacional. Além, é claro, de ter o melhor atendimento do país, segundo o site Reclame Aqui. Essa é a sua oportunidade de ter ainda mais ganhos e estar protegido com a OKEx. Clique no link na descrição e saiba mais. Nós temos até uma pergunta sobre essa questão, que se vocês mudam o ponto de vista de operação nesse ambiente de incerteza, risco, ele mudou alguma coisa no operacional ou vocês continuam operando normalmente? Fica à vontade, vai. Eu acho que eu e o Roxo temos a característica já de ser um pouco, como ele falou, né, operações convexas e tudo. Eu, assim, cara, confesso que assim, você chega a um tamanho de patrimônio que você precisa ter investimento a longo prazo, né? Você até vê aqui, que é uma dádiva ter um dinheirinho que você fica só no trade até, mas tudo é mais tranquilo. Mas assim, eu no meu padrão trader, não mudou nada. Eu sigo, assim, óbvio que a volatilidade aumentou, teoricamente você tem que encolher um pouco o tamanho, porque senão você é liquidado, é um pouco mais, por mais que esteja certo no teu direcional,
você pode ser pego ali no meio do caminho, mas assim, teoricamente eu tô com o mesmo operacional, assim, então, de novo, nesse momento agora, enquanto também não mostrar que tem algum motivo para eu acreditar num fundo de curto prazo, eu tô como trader procurando vendas, procurando put, como eu falei, eu entrei hoje e tudo, e vendido até deu uma zerada agora, mas eu vendi o Bitcoin, fui estopado, aí achei que estava frio, falei, cara, pela primeira vez essa parada não se comportou como ativo de risco, né? E aí eu estava até olhando, mas não era compra, graficamente não era compra. E aí, de novo, ó, hoje eu também fui para venda no futuro, então assim, eu estou operando normalmente. Agora, a parte de longo prazo, assim, pô, eu estopei algumas coisas, se não foi só pô, ação, equity, eu não tenho nada, o pouco que eu tinha, eu saí, né, aí, então assim, tô com bonde, com umas coisas que também são aí, no limite da crise, pode ser pica também, eu não tô muito bem defendido ali não, entendeu? Mas, o trade, na verdade, é isso, cara, tem que alargar o stop, diminuir o lote, mas o padrão que eu sigo é igualzinho, né? E aí, de novo, eu estou no curto prazo mais com uma cabeça de venda nos ativos de risco, mas com essa ideia aí de que a gente já está num nível, ou próximo a um nível, que pode ser um ponto de compra, né? A princípio, no longo prazo, é quase que obrigado a acreditar que ali, até para a gente ver o que vai acontecer, você tem que colher o barco, né? Perfeito. Eu vou contar um pouquinho também como é que eu tenho feito, né? Eu tenho um método que a gente vem desenvolvendo há vários anos, né? Que é o método de 5 passos. E o primeiro passo é a diversificação barbell, né? Então, o que significa isso? Eu coloco o meu dinheiro nos extremos. Uma parte maior em algo altamente conservador, tipo T-bill nos Estados Unidos e Tesouro Selic aqui no Brasil. E do outro lado, ativos de risco. Então, Bitcoin, ações dos Estados Unidos, ações do Brasil, coisas realmente arriscadas para valer. Tem meme na carteira? Hã? Tem meme coin na carteira? Ainda não, cara, mas caberia. Se tivesse alguma habilidade nisso, quando eu tiver alguma habilidade nisso, terá. O segundo passo é fazer o balanceamento dinâmico. Então, já que eu tenho ativos muito arriscados, quando cair muito a bolsa, naturalmente a participação relativa desses caras, quando cair muito o mercado, vai diminuir. Então eu tenho naturalmente que aumentar a minha mão em risco quando o risco sobe e o mercado cai, e eu diminuo quando o risco cai e o mercado sobe muito. Então, naturalmente, eu faço essas entradas e saídas parciais e eu sempre me beneficio, porque eu estou vendendo na alta, comprando na queda, e eu estou sempre posicionado direcional também. Os ativos subiram no longo prazo. O terceiro passo é buscar valor. Então, eu também vou ou usar uma análise técnica, ou fundamentalista, ou macroeconômica, para ter um diferencial, na minha opinião. Então, o mercado pode estar subindo muito e a minha participação de bolsa está subindo, mas eu posso estar tão confiante em termos macroeconômicos ou de uma tendência de alta ou qualquer coisa, que eu posso continuar deixando a minha carteira crescer e subir, e esperar um pouquinho para vender. Eu posso ter específicos. É onde eu vou fazer o diferencial ali. O quarto passo é adicionar opcionalidade. Então, se eu quiser aumentar o meu risco, eu vou ter que comprar um pouco de seguro de carteira, eu vou ter que tentar fazer um dividendo sintético vendendo calls e puts para gerar uma renda, que é legal, uma coisa meio que paga a outra. E aí a carteira fica com essa característica mais convexa ainda. E o quinto passo é repetir e melhorar. Então, nesse momento, como está tudo muito mais rápido, mais volátil, eu estou aumentando o risco de bolsa, meus seguros de carteira, os meus pozinhos já valorizaram bastante, mas ainda estão naquele ponto que não valorizaram o suficiente para eu sair vendendo, estou comprando um pouco de bolsa. Então, na verdade, tudo fica mais dinâmico e a gente é mais testado nesse ambiente turbulento, mas ele traz muitas oportunidades, exatamente por conta desse método de investir. Não, eu achei que o Roxo dá uma impressão que ele tá voando nesse cenário, né? Então, assim, pô, tem alguém que tá indo... Tem os pozinhos que valorizaram nos Estados Unidos. Teve tem. coisa que a gente pagou $2-3 aí, foi para $100, por exemplo. Pô, eu peguei uma de Tesla que eu fiquei felizão ali, botando 5-1, 6-1 no bolso, e deu uns 40, 50 para 1, sei lá. Aí, lá no comecinho ali, né?
acelerou demais, né? Quarta, quinta e sexta ali domingo também à noite, né? Acelerou demais. Agora, sempre que tem oportunidade no mercado, também tem euforia, né? Existe essa mudança de perspectiva que pode ser para o mercado baixista, pode ser para o mercado altista, que em ciclos passados já trouxe manada para investir em diferentes ativos e isso costuma potencializar os movimentos de mercado, né? Com derivativos e volatilidade mais alta, que a gente tem visto atualmente, né? O que vocês enxergam como oportunidades táticas reais para quem investe, né? O pessoal que acompanha a gente aqui pode estar pensando, pô, eu estou vendo esse pessoal falar e não estou vendo nada de concreto que eu posso fazer com a minha carteira para gerar retorno e dinheiro no bolso, né? Então, eu queria saber se vocês têm algum direcionamento que vocês podem dar e se tem alguma coisa que vocês estão olhando e falando assim, puta, cara, isso aí é uma cilada que está com cara de tendência. Então, o meu é bem rápido, ó. Assim, eu acho que esse nível que a gente falou, que foi bem perto, né? O S&P 4,5, a gente foi a 4.800 ali. E o Bitcoin, por incrível que pareça, o nível é os 70 mil, né? Que foi lá atrás, né? Então, eu acho que desses 77 que tá aí até os 70, vamos botar até os 65, porque não dá para ser preciso nesse, né? Até essa região, eu acho que é um ponto que, cara, se você acredita, ou mesmo, é o ponto de compra, cara, que, porra, quando tava 100 e poucos mil, parecia que nunca mais voltaria, né? Estamos lá. Assim como eu acho que e a mesma coisa eu acho para o S&P, né? Esse 4.500 que ficou lá para trás ali, né? Nesses topos aí, mais ou menos na mesma época, 2022 por ali, também parecia que nunca mais voltaria. Então, assim, de novo, esses são níveis, pensando um pouco num prazo até maior do que eu opero normalmente, são níveis que você precisa acreditar, tá? Então, eu tô acrescentando até o próprio Bitcoin aí, porra, tô com uma posição aí que eu tô comprando, né, nessa faixa aqui para baixo, mesmo que no trade, no futuro, a minha cabeça ainda seja de venda, de aproveitar a volatilidade normalmente ela indica ainda a venda. Eu acho que é um sinal até positivo que deu uma acalmada, a volatilidade, né, o sobe e desce diminuiu um pouco, né, o VIX cair e tudo. Mas eu acho que, assim, eu daria essa compra, eu diria que seria, assim, na prática, a gente está em níveis de compra, para quem acredita que não vem a crise, né, como o Roche falou, o próximo 2029, a gente está em pontos interessantes que parecia que não viria mais, né? Tanto no Bitcoin quanto nos Estados Unidos aí. Eu concordo Ali cabe alavancar 10 vezes, então. Não, o problema é esse, cara. A alavancagem tem que ter cuidado, que eu opero alavancado direto, né? Mas assim, o stop, ele é definido ou, né? Eu defino, porque o negócio do Bitcoin no futuro, que é diferente de todos os ativos, é que é 24 horas, né? Então, não pula teu stop, né? E no limite, o teu stop é sua margem, o que também é super bom. Todas as porradas que eu dei, eu vou tirando a grana, vou tirando, uma hora eu quebro. Mas assim, pô, levei 5 mil dólares para 50 mil dólares no trade, e quando quebrou, levou 10 mil dólares no final. Alavanca, mas eu tirei só 50, tá ótimo. Entendeu? Alavanca com uma excelente gestão de risco, né? Acho que isso é o mais importante. Exatamente. E sem o gap, né? Que tem nos estados normais. Por isso que a margem, por isso que a alavancagem é tão grande, né? A possibilidade, né? Porque no day trade aqui você tem essa possibilidade, mas se você for fazer swing trade no mini índice, no mini dólar, você vai ter que uma margem muito maior, né? Sim. Então, eu concordo bastante com o Góes, até pela minha estratégia. Como eu falei para vocês, a maior parte do meu dinheiro é no ultraconservador. Então, quando há essa liquidação, os ativos de risco caem, o prêmio de risco deles aumenta. Então, eu estou comprando Bitcoin, estou comprando o S&P, estou comprando alguns ativos brasileiros, estou vendendo algumas opções calls, puts, principalmente puts, agora, porque todo mundo saiu para comprar seguro e ficou muito caro, o vol muito gordinho, aí eu aproveito eu tenho bastante caixa, então eu quero comprar. Eu gosto bastante da queda e estou comprando também porque eu desejo que caia mais. Então eu compro porque se continuar caindo é bom. E eu tenho esses segurinhos aí que eu acho que é um diferencial, né? Que de fato, se a gente realmente o mercado cai mais 15%, 20%, aí não é que eu não perco, eu ganho bastante dinheiro. E esse dinheiro ganho eu vou comprar mais ativos de risco. Então, quanto mais cair, mais eu vou comprar. E se subir, ótimo.
Maneira, a estratégia é muito boa. E assim, para complementar, até falando do Brasil, a história do Brasil nesse século, até nesse milênio, né? Porque começa em 2000, cara, é 5 anos de ciclo para um lado e para o outro, assim, e tem uma probabilidade, por vários motivos, da gente também estar indo para um ciclo autista aqui em 2026, e se a gente estiver certo nessa faixa de preço aí de ativos de risco, e não for agora a grande crise, né, que eu acho até que é mais provável, acho que é uma aposta mais provável, né? Eu O acho que EWZ também pode existe a duplicar, chance do triplicar, né? Brasil entrar no ciclo para o ano que vem, tudo. O EWZ pode duplicar, triplicar, né? Tecnicamente, aí ele tá num suporte aí. A máxima foi em 2008, né? Exatamente. Bateu 100 mil, lá ele bateu $100, tá 20 e pouco agora. Exatamente. E a história dos ciclos, né? Quanto tempo demora o ciclo? É tudo, pô, parece contado a velocidade, né? Porque aí o ciclo quebra numa crise, né? 2008, aí vai, volta tudo, aí entra numa consolidação. Então a gente está nessa consolidação desde 2021, a gente vai fazer 5 anos agora em 2026, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu entre 2010, 2010, 11 e 2016, né? Então, enfim, tomara que seja isso, né? Também, eu sou, pô, eu acho que todo mundo aqui também quer que o capitalismo não vá pro saco agora, né? Vai ser duro. É melhor, né? Bem melhor a gente conseguir. O Brasil tá muito atrasado, a gente conseguiria se mudasse a gestão aí, né? Ficasse mais eficiente. Tá Se isso mudar um eleição. pouquinho a cultura, o Brasil tem tudo para voar. Agora, Vini, nessa linha de ciclos que o Góes veio falando aí nessa última colocação dele, a gente também tinha um comportamento muito padrão no mercado cripto de ter uma alta puxada pelo Bitcoin, principalmente antecedendo o halving ali, né, e marcando essa movimentação, e depois uma alt-season muito bem estruturada que boa parte dos ativos era puxado a potência 2, 3 comparado ao movimento que o Bitcoin fez, né? E nesse ciclo foi um pouco diferente, né? Belíssima pergunta. Eu também tenho O que curiosidade. você pensa com relação a isso? Cara, o que acontece é que cada ciclo ele vai ser diferente, né? Ele não vai ter um padrão de ciclo que nem todo mundo acha que vai ter, né? Então, por exemplo, nós batemos o topo histórico no Bitcoin antes do halving dessa vez, né? Então, ele teve uma sobrevalorização antes do halving e atualmente ele está com o pior halving do Bitcoin é esse que nós estamos vendo. Só que também tem muito macro, né? O Bitcoin está sendo muito impactado atualmente por macro, mas se nós seguirmos um ciclo de liquidez, e aí tem um possível quantitative easing entrando pelo Fed, né, daqui talvez 6 meses, talvez daqui 1 ano, e isso vai injetar capital no mercado como um todo. Eu acredito que o Bitcoin vai ser beneficiado e até mesmo as altcoins, aí entra esse fluxo de liquidez nas altcoins, mas altcoins hoje, o mercado de altcoins, todo mundo fala da alt season, né? O mercado de altcoins hoje, ele é um mercado totalmente diferente dos ciclos passados, né? Por quê? Cara, no ciclo passado tinha 29 mil criptomoedas. Nós estamos vendo hoje 1 milhão de criptomoedas novas sendo criadas. E aí meme coins, criptomoedas voltadas para setores como o RWA, mas muita criptomoeda dura 1 semana e é extinta do mercado, né? Então, esses ciclos, eles têm um padrão específico ali, mas cada ciclo vai ser diferente no Bitcoin e muito dependente também da questão macro, né? Até, inclusive, que você coloca isso, vocês operam outras criptomoedas sem seu Bitcoin? Cara, eu opero as grandes, né? Mas eu operei muito Solana, Ethereum. Eu operava no início desse movimento ali, quando começou a andar. Cara, eu fiquei sem operar ali entre praticamente 2022 inteiro, não, praticamente 2022 e 2023, eu fiquei sem operar futuro. Queria ter comprado Bitcoin naquela época, eu não comprei não. Eu também falei, porra, não era aquele defensor da tese que aguentou esse momento e pegou. Mas aí eu voltei aí pro game ali, né? Pô, no começo eu tava em Ethereum pra caramba. Eu me lembro que, cara, eu fiz uma posição em futuro, comecei a ganhar, aumentei, que eu tinha 5 Bitcoins e 100 Ethereum. E eu falava assim, bem no início, bem, né, ali, final de 2023, assim, mais ou menos. E eu falava, eu lembro que eu falava assim, porra, cara, tudo que eu queria agora era dormir e acordar daqui 1 ano, porque eu não vou aguentar essa posição em futuro, mas eu queria muito aguentar.
Mas o Ethereum não foi, cara. Depois eu pensando assim, cara, eu penso nisso às vezes, eu falo, cara, 5 Bitcoin, né? Eu tô falando que eu tava comprado, sei lá, de 40 mil dólares, foi para 110, sei lá. Agora, os 100 Ethereum não foi, não andou, né, cara? Então, assim, não era tão bom assim eu dormir tanto tempo assim, não. É óbvio que eu saí bem antes, né? Saí, eu fiquei, pô, fiz uma multiplicação linda, mas sempre poderia ter sido melhor. Mas, enfim, cara, e eu operei muito Solana também. Agora, eu até fiz umas posições de Solana daquelas que rentabiliza com juros, né? Pequena, que eu tenho Sim. ainda. E, pô, tipo, teve uma hora que eu achei que a Solana ia, porra, ia andar pra caramba. Eu, tipo assim, né, achei que vinha essa out-season mesmo. O gráfico tava lindo, maravilhoso. E me surpreendeu muito essa micada, assim, de todas as grandes altcoins versus o Bitcoin, tranquilão, né? Foi bem. Por isso que a pergunta era boa, porque realmente foi, acho que foi surpresa para todo mundo, né? Quem entende e quem não entende, foi surpreendente. E, Perfeito. e Eu isso já, com, eu já operei Bitcoin de Ethereum. Eu já operei opções de Ethereum também, fazendo travas e tal. Mas hoje estou bem concentrado ali no Bitcoin e faço estratégias de geração de renda e comprando um pouco de seguro, se, co- mas só no Bitcoin. se couber no tempo a pergunta, cara, eu sou curioso, nunca operei a opção de criptomoeda. Aí, pelo fato dela ficar 24 horas por dia no ar e ser Sim, já volátil por natureza, sim. até queria. Como é que é, cara? Tem alguma característica diferente, assim? Eu acho que aquelas suas travinhas de altas, 1 para 10, 1 para 5 e tal, vai funcionar muito bem, porque é um baita mercado. A vol é muito alta, né? Então, aqueles meus lançamentos cobertos, aquelas coisas, a taxa é muito alta. Às vezes a vol vai para 70, 80 ao ano. Então, você faz aquele tipo de estratégia bem benéfica, na tendência certinha. E, pô, mercado absurdo, muito bom. Muito bom. Então, e por onde você opera isso? Vou para uma Clean Call, uma corretora que é minha parceira e tal, tem uma liquidez super boa, mas tem umas coisas muito boas. Assim. A maioria das corretoras que operam bastante Bitcoin, ela meio que tem vários books, então ela fica bastante liquidez. Entendi. Eu acho que eu colei nesse futuro, fiquei tão amarradão nesse negócio perpétuo aqui, que 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu nem procurei as opções. Sim, sim. Faz sentido. Agora, até, Góis, aproveitando esse ponto, né? Opções, você comentou aqui, não está dentro da tua seara, mas futuro hoje é o principal instrumento que você usa dentro do universo cripto, né? Você usa pensando mais em proteção, alavancagem, que alavancagem. E como que Cara, assim, você o que monta acontece? uma Olha, posição segura, alavancando em futuro com cripto? o Roxo conhece, né? A estratégia do grande tacado ela é bem simples, é uma estratégia direcional, onde eu olho o gráfico, eu boto a minha opinião. É difícil eu posicionar para os dois lados, straddle e tal. E eu vou lá e faço ou compra seco ou trava, né? Trava com call ou trava com put. A minha operação é sempre comprada, o meu risco é sempre o que eu gastei, eu sempre estou buscando fazer um ganho de pelo menos 3 para 1 em operações que Assim é têm esse positivo, né? Porque potencial. quando pega a tendência, Exatamente. Quando eu estou travado, eu procuro um potencial de pelo menos 5 para 1, mas é para zerar com 3 para 1, isso, né? E quando eu estou a seco, eu estou meio que com uma cabeça de 3 para 1 na maioria das vezes, mas eu estou, obviamente, pode porrar muito mais, né? Às vezes até a gente não consegue nem sair, que eu falo, descontrola no ganho, né? Agora, o que acontece? Quando eu vou para o futuro, 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem gap. Eu tenho uma alavancagem que eu quiser, até 135 vezes, ou seja, é como se eu comprasse um pozinho. E eu tenho um seguro parecido, eu tenho um stop. Existe a liquidação, um pozinho não existe isso, né? Você fica posicionado no pozinho até ele vencer e ele pode explodir até o vencimento, né? Ali não, pode te estopar, e é muito comum que faça isso. Se você exagerar na mão, qualquer movimentinho vai te estopar e vai ir. Mas assim, para o meu estilo, cara, o futuro fica muito bom. É uma opção que não vence, é uma opção Delta 1 que não vence. Então eu consigo ter o gerenciamento de risco, né, de perder só o que eu quero perder, seja colocando stop, que vai ter que passar por ele, não vai ter gap, seja usando a margem como stop, né? E eu consigo operar o meu direcional. Então, por isso que, cara, eu adorei o futuro, né? Diferente, porque eu não gosto de day trade. O day trade é muito ruído, é muito estressante. No emocional, eu não consegui ganhar dinheiro com day trade.
E no swing trade eu consigo pensar, eu consigo sair da tela. Pô, a maioria do dinheiro que eu ganhei grande no Bitcoin, eu não tava olhando. Eu tava dormindo. Sabe o que é legal, Góis? É um day trade perpétuo, né? Porque ele não para. Não para. E é um day trade. Então, no limite, eu podia estar posicionado em 5 Bitcoins desde os 40 mil, desde 2023, se eu não tivesse, né? E poderia até ir tirando um pouco da margem, até hoje, né? Entendeu? Tipo, então, assim, cara, é uma ferramenta que eu acho incrível e super segura, né? Alguém falar que futuro tem a liquidação, mas é quanto você quer perder. Você E é bom. A liquidação é teu amigo, né? amiga, total. Te protege, né, na verdade, de você não ficar negativo ali, né? Ficar devendo para a corretora. Óbvio que eu já fui liquidado com a cabeça certa algumas vezes, né? Principalmente quando você protege ali, você vai, puta, tá indo a teu favor, vou proteger o stop. Aí tu protege uma merreca, pô, te tira, dá um porradão, tu acorda no outro dia naquele título, né? Tava certinha, para me tirou. Então, já aconteceu. Mas eu acho incrível essa ferramenta. E eu não tenho também estômago de ficar grande no Bitcoin à vista, né? Então eu vou devagar lá. E, de novo, estou comprando aqui, tentando ganhar aqui, né, no futuro para ir comprando aos poucos nesses níveis aí do Bitcoin. Muito bom, pessoal. Assim, tô gostando muito do papo. É uma pena que a gente já está próximo aqui do fim. Já estamos com mais de 50 minutos de conversa. Para fechar, eu queria ouvir brevemente de vocês aí o que ninguém está precificando até o final de 2025, seja positivo ou negativo, que vai impactar o mercado. E com isso a gente encerra aí com a posição de vocês. Eu acho que é o aumento da dívida, né? Do teto, que vai acontecer lá em setembro e outubro. Pode ser bem brigado dessa vez, né? Porque tem muito político que está de mal do Trump. E uma rolagem aí entre 8 e 11 trilhões de dólares em treasuries, né? Vai ficar difícil de ser feito, até porque muitos países que tinham superávit, que usavam, né? Compravam treasuries, agora estão liquidando, estão vendendo. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho mesmo nessa rolagem da dívida global aí, porque pode ser que dessa vez nem o Fed queira ou consiga, de fato, imprimir dinheiro suficiente para salvar toda a economia, porque seria dinheiro demais para ser impresso, né? Então, talvez o seguro dessa vez não seja o Treasury, mas não comprar o Treasury não seja mais o safe haven. Né, que o pessoal tá acostumado com isso, né? Dólar e Treasury. Só que cara, eu vou aqui defender uma tese que é quase uma torcida, tá? Mas eu acho que nessas horas assim, sempre que parece que o Brasil vai quebrar, tá no limbo, na beira do precipício, parece que tem algum poder supremo ali que faz alguma coisa que você não espera. Então eu acho que assim, até o final de 2025, já precificando 2026, eu acho que tem vários indícios e uma torcida pessoal minha para que, contra tudo que pareça, né, a política destruída, tudo que a gente está vendo aí, né, dá até terror e pânico, mas eu acho que existe uma chance grande de a gente, se nada de anormal acontecer no mundo, entrar num novo ciclo aí de Brasil, surpreendentemente aí, o que até parecia no começo do ano, né, mas enfim, também estamos aguentando muito bem, assim como o Bitcoin, estamos aguentando muito bem o susto até aqui, né? Então, deixaria aí um pouco de torcida, um pouco de galera ficar ligada aí nessa possibilidade de um ciclo no Brasil também. Show de bola. Queria muito agradecer vocês aí pelo papo, comentários super enriquecedores. Se você que nos assiste também achou, já deixa o like aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, manda no comentário o seu hate pro Roxo, se você discordou do que ele falou, o seu hate pro Góis, se você discordou de algo que ele falou, mas também deixa os comentários positivos aí pro pessoal, que o conteúdo foi de primeira. A gente vai ficando por aqui, lembrando mais uma vez que esse podcast foi oferecido pela OKEx, e a gente se fala de novo na semana que vem. Góis, obrigado. Roxo, obrigado. E Vini, obrigado. E até a próxima, pessoal. Prazer aí, Tchau. Valeu.